Deixa eu perguntar agora pra você. Gostaria de ganhar R$ 1 bilhão amanhã, hoje? Acredito que a grande maioria de vocês, sem dúvida nenhuma. Óbvio, com certeza. Quem não, né? Por que não? Mas o que o senhor fala sobre se tornar rico? O que o senhor fala sobre as riquezas? Vamos meditar um pouco agora. Olha só que interessante que o senhor vai falar em Marcos capítulo 10, 23 ao 25. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E se eu dissesse para você que essa riqueza que você receberia amanhã de 1 bilhão tiraria de você o reino de Deus, você mesmo assim seguiria em frente com essa ideia? Porque quem está dizendo isso aqui não sou eu, mas é o Senhor Jesus. Ele está falando, obviamente temos exceções, mas ele está falando sobre milagres, porque, convém comigo, né? Um camelo passar pelo buraco de uma agulha é algo milagroso. Não acontece todo dia. E ele está falando aqui que aqueles que possuem riquezas se torna muito difícil herdar o reino de Deus. E por que será? Por que ele fala isso? Quantos ricos você conhece? Né? Talvez alguns conheçam mais que outros, obviamente, contextos diferentes. Mas quantos desses servem ao Senhor de todo o coração? Fica mais difícil. Eu não estou falando em ir na igreja e dar o dízimo para o pastor comprar um carro novo. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre usar da sua riqueza para o reino de Deus. E depois nós vamos falar como fazer isso, como seria possível fazer isso. Mas o Senhor ele está colocando uma limitação aqui e separando na peneira muito seriamente, muito gravemente. Mas vamos lá, seguimos. O que Timóteo, 1 Timóteo, vai falar do 6, do 9 ao 10? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Pode ser que você não tenha esse desejo pelo dinheiro. Pode ser. Mas o dinheiro dado, ou seja, na nossa mão, o poder que ele traz, sim, ele desvia princípios e valores. Raramente uma pessoa, quando ganha dinheiro, consegue permanecer fiéis aos seus princípios e valores, porque vai estar exposta a ocasiões e desejos carnais que até então ele não tinha acesso, e desejos superiores que o coração do homem pode acessar, não tenha dúvida disso. O Senhor ele vai falar claramente agora, outro texto aqui em Mateus, no 6, 19 e 21, que não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E vem cá, convém comigo aqui que se você não for sorteado pela sorte na loteria, você vai ter que trabalhar muito para ficar rico. E isso vai exigir de você tempo e também adoração. Quando eu digo adoração significa estar sujeito, estar focado em, em um objetivo, né? Em um objetivo e uma servidão e uma adoração, uma contemplação de algo superior. E quando você está envolvido com os desejos de enriquecer ou correndo atrás disso, você com certeza vai se afastar do Criador, porque não pode de uma mesma fonte jorrar água suja e água limpa. Ou seja, o desejo do nosso coração, ele não pode ter caminhos diferentes. E convém comigo, né, que o Senhor ele falou que com uma roupa, com duas vestes, né, ou tendo o que comer ou o que beber, estejamos mais que satisfeitos. O Senhor sabe que precisamos nos alimentar, precisamos de suprimentos para sobreviver, e ele fala que os pássaros, ou até mesmo os girassóis do campo, a própria criação manifesta que o Senhor ele tem zelo por tudo que ele fez, principalmente
aquilo que ele separou como filiação, filhos e filhas dele. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós temos desejados. Pensamentos antigos me fazem refletir muito, porque tendo com o que comer, tendo com o que se vestir, estejamos satisfeitos, porque a vida, ela é a simplicidade, é o básico, sim. E tendo isso, nós conseguimos se dedicar, obviamente, para o que realmente importa, o reino dos céus, que virá. Curta essa vida e vãs são as obras que trarão frutos para esse tempo agora. Benefícios, né? Ter 2 banheiros em casa para poder defecar mais tranquilamente, será que vale a pena? Perder o reino dos céus por conta de um objetivo passageiro? Vaidade de vaidade, sopro, diz Salomão. Tudo isso é vapor e se desvai rapidamente. E se vivermos para isso, de nada teremos benefício. Bom, seguimos. De fato, 1 Timóteo 6, 6, 8 vai dizer: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e coisa algumas podemos levar dele. Tendo o que comer e vestir, estejamos contentes. Estamos contentes com o que temos? Eu sei que nós somos cercados por todos os lados por sentimentos, às vezes, de incapacidade, né? Porque dependemos do Senhor para poder honrar as nossas dívidas. E pela falta de educação financeira que nós temos no Brasil, às vezes nós entramos em situações complicadas que o Senhor também não se alegra em ver filhos e filhas endividados. Mas sabemos também que o nosso objetivo ele deve prevalecer para as coisas do céu. Eclesiastes vai dizer que quem ama o dinheiro jamais se farta, e quem ama a abundância nunca se satisfaz. Também isso é vaidade. E realmente, quem ama a abundância não se satisfaz. O desejo da alma, ele é insatisfatório. Seja o dinheiro, seja o conforto, seja os prazeres desse mundo da nossa carne que estão sujeitando, né, o nosso pensamento quando estamos introduzidos nesses princípios, jamais será satisfeito. Isso é grave, não é? Olha só, Lucas, vede, guardai-vos de toda a avareza, não é de algumas, é de toda, porque vida de homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, olha só a reflexão aqui. Depois de tudo que a gente viu aqui, será que a riqueza vale a pena? Mesmo colocando em risco a nossa salvação? Porque maldito é o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço. Eu consigo me manter fiel ao Senhor, mesmo sujeito a tentações superiores à que eu tenho agora. A dependência do Senhor e estar no Senhor exige de nós muito tempo, muita meditação, uma entrega muito grande. E não é fácil, muitas vezes, mesmo para nós que estamos com um único objetivo, que é herdar o reino dos céus. Agora imagina se você permitir que a avareza e o desejo das coisas desse mundo se torne prioridade na sua vida. Aí se torna muito mais difícil, não tenha dúvida disso. Então o Senhor, ele fala para nós aqui, abertamente, que esse caminho é um caminho muito perigoso. Sim, temos relatos na Bíblia de homens ricos que agradaram a Deus. Agradaram a Deus porque colocaram a serviço as suas riquezas e dividiam com o órfão, com a viúva, e isso é bacana. Então, se você tem dinheiro e quer servir ao Senhor, faça isso. Coloque a serviço do reino dos céus. E eu não estou falando para você dedicar o teu dinheiro a uma instituição evangélica ou católica. Não vá por esse caminho. É muito perigoso e talvez você perca essas obras como um palha no dia do juízo. Mas medite na palavra do Senhor. Abra um orfanato. Se dedique às escrituras e ensine às crianças o caminho da justiça. Se você tem dinheiro para fazer isso. Cuide dos animais. Abra uma ONG aonde vá recolher os animais de ruas
animais indefesos que precisam de cuidados. E glorioso é essa obra de cuidar da criação. Faça isso. Movimente toda a sua riqueza em prol de um propósito superior. Aí sim, aí as tuas obras, elas, elas terão recompensas. Agora, se você pegar esse teu dinheiro, depositar nas mãos de pastores ou de padres e bispos, aí você, aí você vai estar queimando além do teu dinheiro as tuas obras em vão. Porque são raros os pastores que servem ao Senhor com retidão. Então, tome muito cuidado também com isso. Mas agora, o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor e o conhecimento do caráter dele, da vontade dele. E qual é a vontade dele? Ele deixou escrito por meio de homens inspirados pelo seu espírito nas suas cartas, na Bíblia. Então, busque nela o direcionamento de como conduzir, sim, a tua riqueza. Mas eu já te dei uma colher de chá aqui falando que o destino desse dinheiro de muito bom proveito seria cuidar de órfãos, viúvas e da própria criação do Senhor. Então, direcione para esse lugar a tua riqueza. E se você não é rico, se coloca à disposição para auxiliar pessoas ricas que conhecem, que têm essa boa vontade, se você tiver sorte de conhecer alguém que busca servir o Senhor de todo o coração. E as demais coisas, vivam na simplicidade, buscamos viver na simplicidade, tendo o básico e viver o que realmente importa, né? A piedade, o amor, os dons do Espírito. Aí sim, se nos dedicarmos a isso, eu tenho certeza que nada nos faltará no reino do Senhor. E a nossa recompensa não passará como palha queimada, mas terá sim um galardão muito bonito. E muito o Senhor se alegra disso. A graça e a paz a todos.